Bom dia, nono. Nós vamos começar nossa aula de hoje. A partir da página 305, Império Russo. Mas eu já falo a vocês, não vai ser uma aula como as outras que a gente tem. Por dois motivos, eu vou ter que andar rápido com a matéria. Primeiro motivo, nossa prova é semana que vem. Esse capítulo é o capítulo da prova, então eu tenho que terminar ele hoje. Ah, professor, mas a gente tá na página 305. Esse capítulo termina na 315. Você vai dar 10 páginas, professor? É. Você já deve ter percebido que eu não dou muitas páginas por aula, porque eu gosto de desenvolver o assunto com vocês. Eu gosto de me aprofundar no assunto com vocês para vocês aprenderem de fato o que eu estou falando. Porém, a gente tem a nossa prova semana que vem. Esse capítulo a gente tem que terminar hoje. Eu vou passar um exercício de revisão como eu passei da outra, para vocês terem aquela relembrada na matéria fazendo o exercício, além de vocês conseguirem um ponto extra. E tem a outra questão que depois da V2 vai vir aula de recuperação e recuperação. E vocês perceberam, ainda falta um capítulo. Esse vai ser mais um módulo que a gente não termina no bimestre. O nono ano, as matérias, os capítulos em si são maiores. Além de ter o aprofundamento que nós professores passamos, nós professores de história. Então, infelizmente, é mais um módulo que a gente não vai fechar agora. E eu vou ter que correr com a Segunda Guerra. Infelizmente, é um assunto que eu não gostaria. Ah, mas professor, quando você fala correr, quer dizer que você não vai dar explicações? Eu vou dar explicações, mas elas vão ser menos contidas quanto as explicações que geralmente eu passo. E por causa disso, eu vou mudar a dinâmica da nossa correção das atividades. Agora eu vou passar elas em fotos e não em vídeos. Porque a gente precisa de tempo para andar com a matéria. Mas vamos lá. O Império Russo. O Império Russo era um estado essencialmente agrário até o final do século XIX. A maior parte da população era composta de camponeses pobres, muitos deles sujeitos à fome e ao analfabetismo. O governo era exercido pelo czar, título semelhante ao do imperador que centralizava o poder em suas mãos, governando de maneira autoritária. O czar é a forma russa de falar César. Só não tem um E. Mas era o título do imperador. Era a mesma coisa. E como vocês perceberam, no final do século XIX, a Rússia não era muito agrária, ou seja, muito ligada a plantações, produção agrícola. Isso era um sinal de atraso. Não é que o setor agropecuário é um setor não essencial, mas no momento em que os países estão se industrializando, e a industrialização significa progresso, você, como país, depender de agricultura, é um sinal de atraso, sim. E a Rússia era muito atrasada. A Rússia, isso não tem no livro de vocês, mas a Rússia é o primeiro país europeu em séculos a perder uma guerra para uma potência de outro continente, no caso o Japão. A Rússia estava mal preparada para a Primeira Guerra, muito, muito mal preparada. Já tinha questões de fome dentro da Rússia, o que com a guerra só se agrava. Os soldados eram mal treinados, os militares em si, russos, não tinham um pensamento militar avançado. As suas técnicas eram muito voltadas para a guerra que o Napoleão fazia, o que não é de fato a guerra da Primeira Guerra. Então a Rússia estava muito atrás. Durante as últimas décadas do século XIX, o governo do czar Alexandre, aqui está Alexandre II, mas o certo na língua russa é Alexandre II. Alexandre II nasceu em 1855, morreu em 1881.
promoveu reformas buscando modernizar a economia russa. Assim foram realizados investimentos com o objetivo de desenvolver a indústria e ampliar a rede de transporte ferroviário, por exemplo. Para concretizar seus planos, o czar aumentou os impostos e contraiu empréstimos de outros países, Inglaterra e a França. O desenvolvimento industrial atraiu muitos camponeses para os centros urbanos, porém a má remuneração paga aos operários criou uma classe trabalhadora empobrecida nas cidades. Ao mesmo tempo, uma pequena camada de burgueses industriais obteve grandes lucros entre o final do século XIX e o início do século XX, ampliando as desigualdades sociais já existentes no Império Russo. A desigualdade social na Rússia aumentou consideravelmente no início do século XX. Ao lado, temos famílias camponesas pobres na cidade de Nizhny Novgorod, na Rússia. Uma coisa interessante, a Rússia, o Império Russo, a sociedade russa como um todo, só deixou de ter servos, que é uma coisa lá do feudalismo, aqui no século XIX. A questão de servidão de lordes locais só terminou na Rússia aqui no século XIX, para ver como a Rússia estava atrasada. E essa coisa dos burgueses enriquecerem é porque as pessoas ficaram livres, tiveram seu punhado de terra, por lei, mas elas não sabiam gerir seu punhado de terra. Então meio que elas davam a terra delas para uma pessoa mais estudada, mais com dinheiro, para cuidar, e as pessoas acabaram enriquecendo, que são esses burgueses citados. Oposição ao czarismo. A crescente desigualdade social contribuiu para que ideologias como o socialismo se difundissem pelo país. Dessa maneira, no início do século XX, foram criados partidos de oposição ao governo do czar Nicolau II. O principal desses, nesse período, foi o Partido Operário Social Democrata Russo, que, em 1903, se dividiu em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Bolchevique e menchevique é quase que maioria e minoria, o significado. Os bolcheviques tinham como um dos seus principais líderes Vladimir Ilyich Ulyanov, o famoso Lenin. Lenin é nome artístico, a gente pode falar assim. Lenin seria o nome artístico de Vladimir Ilyich Ulyanov. Por que o socialismo se espalhou tanto? Na sociedade russa de grande pobreza, grande miséria, de grandes problemas sociais, o socialismo que pregava que o Estado tinha que cuidar de tudo, o Estado tinha que cuidar da população, o Estado tinha que garantir uma renda básica para a população, foi um discurso que foi aceito rápido pelas pessoas. Afinal, a grande maioria do povo estava passando fome. Isso já antes da guerra. E os mencheviques pretendiam promover reformas graduais. Voltando. Os bolcheviques. Eles defendiam transformações rápidas e profundas no governo. Essas mudanças ocorriam com a tomada de poder pelos trabalhadores, com o estabelecimento do socialismo na Rússia. Ou seja, os bolcheviques eram mais agressivos. Eles eram de: temos que fazer a revolução, tira todo mundo daqui, chuta todo mundo que estava no poder e vamos fazer tudo da maneira socialista de ser. Era uma coisa abrupta, muito rápida, de grande violência, até por ser rápida. Uma mudança rápida é uma mudança violenta, porque do dia para a noite você tem que se acostumar a uma nova forma de governo, que muda a sua forma de viver. Já os mencheviques pretendiam promover reformas graduais até atingir o socialismo. Essas reformas seriam implantadas por meio de alianças entre os trabalhadores e a burguesia russa. Então, os mencheviques também eram socialistas, mas no pensamento socialista, o socialismo em si, ele é uma etapa final de transformação da sociedade, que vem desde a sua base na questão de ser reino, império, aí passa para uma república, depois da república vira uma república, e a república em si é uma república capitalista, do capitalismo vai para o comunismo, do comunismo vai para o socialismo. Então, a Rússia ainda era um império, era uma monarquia. Eles queriam transformar a Rússia numa república capitalista. Aí é transformado, deu com o tempo, o capitalismo em comunismo e comunismo em socialismo. Mas eles queriam fazer isso aos poucos. Já os bolcheviques, eles queriam pegar
da monarquia direto para o socialismo. Que na verdade eles acabaram parando em comunismo, não em socialismo. Foram uma etapa antes, digamos assim. Revoltas populares. No início do século XX, o Império Russo se envolveu em uma guerra contra o Japão, pela disputa dos territórios da Manchúria e da Coreia. Fui surpreendido. Tem a questão da guerra contra o Japão. As derrotas russas ampliaram a oposição ao governo czarista de Nicolau II e contribuíram para tornar parte da população russa ainda mais pobre. Assim, ocorreram diversas revoltas populares e greves nesse período, que foram violentamente reprimidas pelo governo. Em janeiro de 1905, na cidade de São Petersburgo, uma manifestação pacífica reivindicando melhores condições trabalhistas foi atacada por guardas imperiais, ferindo e matando centenas de pessoas. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e motivou os trabalhadores a promoverem novos protestos contra o autoritarismo do czar. Com o objetivo de melhorar sua organização e de ampliar sua representatividade política, os trabalhadores criaram os soviets, conselhos formados por delegados eleitos por camponeses, operários e soldados. Então, o que acontece? No início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, porque a gente tem que lembrar que o Japão foi meio que aliado da mesma aliança que a Rússia estava. O Império Russo queria um território da Manchúria, que é um território ali um pouquinho acima da Coreia, e a Coreia em si. E o Japão queria a Coreia. A Coreia não era o país, ninguém ligava para a Coreia. Os dois queriam esse território. Entraram em guerra, a Rússia perdeu, foi humilhante, porque, como eu falei, fazia tantos séculos que um país europeu não perdia uma guerra para um país de outra nação. Perder batalha é uma coisa, mas ter uma guerra em si, que configura uma grande derrota, isso aí é completamente diferente. A Rússia foi derrotada. A população ficou com raiva, por quê? Porque foi prometida a ela uma vitória fácil. Isso é uma coisa importante. O governo russo falou, a gente vai lá, a gente vai bater nele, vai ser facinho, a gente vai conseguir uma área importante. Por que importante? A Rússia, ela não tem porto que não congela. Como assim, professor? Pega a Rússia. A Rússia vai do leste europeu até a ponta da Ásia. O que ela tem de oceano? O Oceano Glacial Ártico, ali em cima. Uma ponta ali no Pacífico. E só. Ela tem ali portos do Mar Negro. Mas o Mar Negro ela não domina toda a região do Mar Negro. Então ela tem que pagar impostos para passar para outros países. E até esses portos do Mar Negro congelam. A Rússia está numa linha da Terra que ela inteira, no inverno, congela. Então a Rússia não tem portos que ela pode ficar usando todo o ano. Ela tem portos sazonais. E a Rússia queria a Manchúria e a Coreia, porque eles iam descer um pouquinho ali nas linhas de meridiano, e eles iam conseguir portos que eles podiam usar o ano inteiro. Não conseguiu, apanharam para os japoneses e pegou muito mal com a população. Porque a população não queria guerra, só aceitou porque... professor, peraí, como aceitou? O czar não era autoritário, ele não fazia o que ele queria? Sim, ele fazia o que ele queria, mas ainda assim ele tinha que convencer a população, porque a população queria para a guerra. Se ele não tivesse uma justificativa boa, a população iria se revoltar, porque ela já estava se revoltando. Então, quando o czar promete uma guerra fácil, perde, uma coisa importante acontece. Todo o material que estava sendo já difícil dentro da Rússia, de alimento, de primeira necessidade, tem que ir para as tropas. Então foi um material usado à toa, afinal eles perderam. Perdeu-se vidas, perdeu-se material e a população ficou com mais fome ainda, ficou mais pobre. Por isso que tem os protestos. E aí vem uma coisa importante lembrar. Nessa época, a grande maioria dos governos
tinha a noção de que povo se reunindo é povo que vai dar problema. Esse era o pensamento padrão. Sempre que eles viam uma reunião popular, era sempre associado à revolta. Eles não tinham noção, ainda na época, de um protesto poder ser pacífico. Eles sempre achavam que ia dar em revolta. Então, Czar agiu como um czar. Mandou suas tropas, reprimiu violentamente. Ocorre, em janeiro de 1905, o Domingo Sangrento, o que faz as organizações populares terem que se aliar mais, ou seja, ele aliou mais os seus adversários, e eles formulam ali um grupo chamado de sovietes, que era esse conselho de delegados eleitos, de camponeses, operários e soldados, que são a base da sociedade russa. O fim do czarismo. Buscando se manter no poder e melhorar sua relação com a população russa, Nicolau II promoveu algumas reformas. Entre elas estava a fundação de um parlamento, composto de deputados eleitos pela população, que auxiliava nas decisões políticas. Além disso, ele legalizou os sindicatos de trabalhadores. Contudo, ele aceita ele aceita essas reformas porque ele percebeu que ou eu deixo acontecer essas reformas, ou não vai dar para eu solucionar esse problema. Eu vou perder alguma coisa importante. Aí faz a fundação do parlamento, ou seja, a população vai ter representatividade no governo. Ele deixa de ser, digamos, um absolutista para ser parlamentar constitucional. E legaliza os sindicatos de trabalhadores, ou seja, cada classe trabalhadora vai ter sua representação no governo do czar. Isso é o que acontece na Primeira Guerra Mundial. Trouxe muito sofrimento à população russa. Embora o exército do país fosse numeroso, estava despreparado e tinha poucos recursos. Quando a gente fala de despreparado, era assim: o fuzil russo ainda era de bala bala de redonda, digamos assim, no início da guerra, e o fuzil alemão já era aquele de projétil pontiagudo. Era essa a diferença. Não é exatamente essa. Tinha gente que usava esse fuzil mais antigo, mas lógico, a Rússia tinha suas armas um pouquinho mais modernas. Mas era só um pouquinho mesmo. Principalmente na questão de canhão e artilharia. A Rússia ainda usava canhão de combate. A gente sabe aqueles canhões? Tem que botar bala, encher, bum, ele atira. Enquanto a Alemanha já tinha artilharia, que são aquelas grandes peças de guerra que você dá um tiro e destrói uma casa inteira de um tiro só. Dessa forma, houve um grande número de soldados russos mortos em combate. Com isso, como se isso não bastasse, o fato da economia se voltar para despesas de guerra fez que a situação de pobreza da parte da população piorasse ainda mais. A própria existência de Nicolau II em se manter na guerra ampliava a oposição ao seu governo. Aqui vem uma coisinha interessante que hoje a gente sabe que não é bem assim. Primeiro, o Nicolau II ele insistiu um tempo em ficar na guerra, muito porque ele queria cumprir os acordos que tinha com a França e a Inglaterra, a quem ele devia dinheiro, e estava ainda mandando dinheiro para ele. Mas ele, em um certo momento, percebeu que não tinha como ele continuar. Então ele começou a costurar ali meios de sair. Mas sempre que ele costurava um meio de sair, os aliados tinham, pode ser não. Se você sair, todo esse exército que está contra você vem contra a gente. E a gente está ferrado. Então você não pode sair. Você não vai prejudicar os seus aliados. E os aliados ficavam falando, se você sair, Índia é na Inglaterra. A Índia está próxima da Rússia. A Índia vai te atacar. Eles ficavam nisso com a Rússia. Para a Rússia não sair. Então a Rússia ficou. Vou, não vou, vou, não vou. Aí publicamente Nicolau II sempre falava, não, eu não quero sair. Mas ele queria. É que ele não podia demonstrar medo para a população, porque já estava com uma situação muito, muito ruim. E a questão da economia, se voltar para a guerra, é que quando um país entra em guerra total, toda a sociedade se mobiliza para a guerra, as indústrias são convertidas em indústrias de guerra. Por exemplo, uma indústria que faz remédios vai fazer armas químicas.
uma indústria, por exemplo, que faz borracha, vai começar a produzir pneus para carros de guerra. E por aí vai. Tudo se converte em indústria de guerra. Isso acontece em todos os países. Um grande exemplo é os Estados Unidos, que quando converte sua indústria em indústria de guerra, converte mesmo e se torna uma grande produtora de material de guerra. E a situação ficou ruim para a Rússia. O Nicolau, ele falava que não queria sair, mas na verdade ele queria sair, ele só não sabia como. A população ficou mais pobre, ficou com mais fome. Toda a sociedade estava irritada, ninguém achava que essa guerra daria lucro, no fim das contas, porque pelo todo o sofrimento que estava acontecendo, muitos soldados morrendo. Não dá, a Rússia estava um desastre nessa Primeira Guerra Mundial. E durante o inverno de 1917, uma forte crise de abastecimento gerou fome entre a população, que se revoltou e promoveu diversas mobilizações violentas, iniciando a Revolução Russa. Nicolau II não conseguiu controlar a situação e foi obrigado a deixar o poder em março de 1917. O que aconteceu? Ele foi pressionado, ele viu que não tinha como ele permanecer no poder, porque já não tinha base na Rússia para manter ele como o czar. Então a população foi ficando mais revoltosa, já não eram mais protestos pacíficos. A população estava pegando em armas, estava começando a tomar lugares, tomar cidades. Cercaram o palácio dele, pressionaram, invadiram e fizeram ele depor. Com isso, acaba o Império Russo. Em 1917 é quando acaba o Império Russo e começa o sistema republicano, digamos assim. Após a saída do czar do governo russo, já para em 307, Revolução Russa, teve início um governo provisório formado por liberais e conservadores moderados. Esse governo realizou diversas reformas, como a garantia dos direitos de liberdade da imprensa, de organização política e regularização da jornada de trabalho de 8 horas. Entretanto, nesse período, a Rússia se manteve na Primeira Guerra Mundial. Ela ainda não saiu. Por quê? Não é porque mudou o chefe que esse país vai sair da nossa aliança, não. Não. Vocês têm acordos, estão assinados e vocês têm que cumprir. Era assim que os aliados agiam com a Rússia. Os aliados da Tríplice Entente. Lembrando a diferença. Tríplice Entente, Inglaterra, a França e Rússia. E Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Áustria. Se manteve na Primeira Guerra Mundial, contribuiu para grande parte da população permanecer em situação de miséria. Dessa maneira, o governo provisório não conseguiu controlar a revolta popular. Em meio a uma disputa pelo poder do país, os bolcheviques organizaram uma insurreição. Com o apoio de tropas de trabalhadores armados e unidades militares, os revolucionários conseguiram tomar o poder, depondo o governo provisório. Ou seja, houve uma revolução tirando o governo do czar. Aí o czar caiu, o czar caiu. Aí vem esses liberais e conservadores. Eles realmente fizeram grandes mudanças, só que quando eles chegaram lá, eles entenderam o problema que era sair. Eles perceberam que Nicolau II estava mentindo para a população, falando que ele não queria sair, e perceberam que ele não tinha como sair da guerra. E eles mesmos não sabiam como tirar a Rússia da guerra. E aí? A grande questão da revolta, que era a guerra, não foi cumprida. Outras coisas foram cumpridas, mas a grande questão não foi cumprida. E eles acabaram gerando insatisfação para a população que se voltou contra eles. O mesmo grupo que foi apoiado pela população agora estava contra ela nos olhos do povo. Os bolcheviques se aproveitaram disso e organizou o povo para tirar esses liberais e conservadores moderados do poder. Os bolcheviques no poder. Aí que vem a grande diferença, o grande marco da Revolução Russa na história. Chegando ao poder, os bolcheviques, liderados por Lenin, promoveram uma série de mudanças. Vamos ver algumas das principais.
Estatização da marinha mercante, dos bancos e das indústrias. Ou seja, a marinha mercante, que é a marinha que faz comércio, os bancos e as indústrias russas pertencem ao Estado russo. Não tem, digamos, uma família que é dona de banco. Agora, o Estado é dono do banco. Não existe mais bancos, existe o Banco Russo. Não existe mais a indústria do seu Manuel. Então, nem aí pro seu Manuel. Essa indústria é a indústria russa, de produção de pão. E a marinha mercante, tudo em nome da Rússia. Não vai ser em nome de tal pessoa. Extinção dos latifúndios e desapropriação de terras que foram distribuídas aos camponeses. Ou seja, grandes terras, grandes, digamos, fazendas, grandes sítios foram tomados das pessoas e recortados para dar a quem não tinha terra. Além do que, a terra não pertencia às pessoas. Não existia mais a questão da propriedade privada. A terra pertencia ao Estado. Criação de tribunais de justiça formados por cortes populares, em substituição às antigas instituições judiciárias. Isso aí é uma parte um pouquinho já da questão da mudança violenta. Ele pega o judiciário, ou seja, juízes e advogados, tudo para fora, tudo na rua, chama as camadas populares, os conselhos populares que eram leais a ele, e dali forma tribunais de corte popular. Ou seja, era a população julgando os crimes. E numa época em que a população está com os ânimos muito exaltados, com muita raiva, as penas acabavam sendo muito duras. Confisco dos bens da nobreza e da igreja ortodoxa, além da abolição do ensino religioso nas escolas. É que o bolchevismo, o comunismo em si, ele prega o Estado ateu. Não é uma questão que no Brasil, que o Estado é laico, o Estado brasileiro não tem uma religião oficial. Ele aceita todas as religiões em seu território. Já o bolchevismo, no caso russo, comunismo, ele é um Estado ateu. Ele nega todas as religiões. Então não pode ter religião dentro da Rússia. Era crime ter religião. E com isso, as propriedades de igrejas foram tomadas pelo Estado. Professor, mas eu me lembro de uma igreja lá da Rússia que é muito famosa, muito antiga. É que algumas eram, digamos, obras de arte. Então eles mantiveram de pé. Mas o seu propósito mudou, não era mais religioso. E acaba o ensino religioso nas escolas. Não se pode iniciar religião nas escolas, afinal, o Estado não reconhece nenhuma religião. Adoção do regime do Partido Único. Assim, o Partido Bolchevique foi rebatizado como Partido Comunista. Nesse momento que o bolchevique vira comunista, e só existe esse partido. Não existe oposição. Porque, é um partido muito autoritário. Então, a ideia de democracia não era a forte deles. E 2, eles queriam passar a ideia de que não existe oposição. Tá todo mundo a favor disso. Todo mundo é a favor do comunismo. Era essa ideia que eles queriam passar para a Rússia. A saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, em 1918, após a assinatura do Tratado Brest-Litovsk. Ou seja, a Rússia, não dá para continuar, não estou nem aí para os aliados. A Alemanha, vem aqui, a gente não dá para ganhar de vocês na guerra. Vamos assinar esse acordo aqui, eu te dou esses pedaços de terra, só vamos acabar com a guerra. E com isso eles assinam o tratado. Criação de um exército formado por camponeses e operários para defender os ideais do comunismo, que é o Exército Vermelho. E criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, em 1927. É aí que a União Soviética nasce. Em 1922, nasce a União Soviética, sob o comando de Lenin. Aqui a gente tem uma charge representando Lenin varrendo por fora da Rússia a nobreza, o clero e a burguesia.
A Guerra Civil. Após a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, grupos anticomunistas se articularam para derrubar o governo implantado pelos bolcheviques. Assim formaram uma coalizão da qual faziam parte principalmente antigos oficiais que apoiavam o retorno do czar ao poder, grupos liberais e mencheviques. Os opositores dos bolcheviques receberam ajuda de países capitalistas, como os Estados Unidos, Inglaterra, França e Japão, para formar um exército que ficou conhecido como Exército Branco. Dessa maneira, a Rússia passou por uma violenta guerra civil entre os anos de 1918 e 1921. Durante o conflito foi implantada uma política que tinha como base a imposição de uma severa disciplina em toda a sociedade. A estatização da economia, ou seja, o Estado toma conta da economia, se tornou ainda mais intensa nesse período, com a proibição de qualquer iniciativa privada. Além disso, os camponeses deviam entregar parte de sua produção ao Estado. Mediante esses esforços, o Exército Vermelho obteve a vitória, expulsando os contra-revolucionários do país. A Rússia socialista, a União Soviética, percebeu que a União Soviética aconteceu mais depois da Guerra Civil que aconteceu na União Soviética. Antes, a gente ainda fala Rússia. Então, Rússia, sobre o poder dos soviéticos, percebeu que eles tinham que endurecer normas na sociedade para que ela funcionasse bem, para eles poderem vencer. Porque os adversários internos da Guerra Civil estavam recebendo dinheiro e armas lá de fora. Eles não podiam dar bobeira. Eles tinham que ser duros com a população, para a população trabalhar da forma que eles queriam. E, de fato, eles fizeram isso. Controlaram muito bem a economia. E acabou tendo também uma questão de que os países lá de fora achavam que as pessoas estavam contra o comunismo. A grande parte da população, que não era verdade. Parte da população, uma boa parte, estava a favor dos comunistas. Então, foi uma questão de não entender o que estava acontecendo na Rússia. E aí, assim, o Exército Vermelho venceu. Mas uma questão interessante, aqui traz só o Exército Branco e o Vermelho. Chegou a ter outras forças dentro da Guerra Civil. É que, tanto... Sabe aquele jogo tabuleiro, o War? As cores dos exércitos do War são inspirados nas cores do exército da Guerra Civil da Rússia. Tinha um exército preto, tinha um exército verde, tinha um exército amarelo, tinha vários exércitos diferentes. Aqui temos soldados estadunidenses marchando pela Sibéria na Rússia, durante a ação de grupos anticomunistas em 1918. Aqui é o Exército Branco, no caso. E durante a Guerra Civil Russa, milhões de pessoas morreram de fome. Temos acima crianças famintas na cidade de Buzluk, na Rússia. A nova política econômica. A necessidade de reconstruir o país após o fim da Guerra Civil levou o Partido Comunista a criar a nova política econômica, o NEP, em 1921. Essa parte é importante, vira e mexe, digamos, algum concurso público pode pedir, então é algo que tenho certeza, vai cair na prova. A NEP era um conjunto de medidas de cunho capitalista implantadas com o intuito de dinamizar a economia do país e contribuir para que a Rússia superasse rapidamente a crise na qual estava inserida. De acordo com Lenin, era necessário recuar o capitalismo para posteriormente permitir o país avançar com maior segurança em direção ao comunismo. Ou seja, ele percebeu que ser comunista não dava certo para a economia, ainda mais de um país que estava quebrado. Então ele, ok, na parte civil a gente continua com o comunismo, mas na economia a gente vai dar uma recuada para o capitalismo. Se lembra aquelas partes que eu falei que os socialistas acreditam? Que um país sai da monarquia para ser capitalista, depois para ser comunista e depois para ser socialista. Então, o Lenin, os líderes dos bolcheviques estavam no comunismo. Ele teve que dar uma recuada para o capitalismo para depois voltar adiante. Na ideia deles de país. Entre as medidas implantadas pela NEP estava a liberação para que a iniciativa privada controlasse pequenos setores da indústria e do comércio. Ou seja, não ia ter grandes empresários, grandes vendedores. São só de coisas pequenas. Além disso,
ela permitiu aos camponeses obterem lucro ao comercializar sua produção excedente. 309, disputa pelo poder. Após um longo período doente, Lenin faleceu no início de 1924. Tem um grande político inglês, Winston Churchill, extremamente importante na Segunda Guerra Mundial, que falou certa vez que existiram duas grandes tragédias para a Rússia. Uma foi o nascimento de Lenin, a outra foi a morte dele. Por que ele está falando isso? Quando Lenin nasceu, possibilitou na história que acontecesse a Revolução Russa. E quando Lenin morreu, criou uma grande confusão interna, porque Lenin não deixou uma linha sucessória escrita no poder caso ele morresse, porque não se tinha ideia de convocar eleições no momento. E democracia não era coisa dos comunistas. Com sua morte, acirrou-se a disputa pelo poder da URSS, a União Soviética, entre Leon Trotsky, nasceu em 1979, morreu em 1940, comissário do povo para a guerra, e Joseph Stalin, que nasceu em 1878 e morreu em 1953, secretário-geral do Partido Comunista. Trotsky era um intelectual e líder político que comandou o Exército Vermelho durante a Guerra Civil. Stalin era um influente militante que passou a ocupar cargos cada vez mais importantes dentro do Partido Comunista, assumindo em 1922 o cargo de secretário-geral. Ou seja, Trotsky ele já estava desde o início do Partido Comunista ao lado de Lenin. Ele era um grande nome. Stalin era um cara comum que foi crescendo no Partido Comunista até chegar a secretário-geral. Então meio que esses dois eram os grandes nomes a sucederem Lenin. A disputa entre ambos refletia a escolha de projetos distintos para o futuro da revolução no país. Trotsky defendia que o movimento revolucionário deveria ser internacionalizado, ou seja, acreditava que para o socialismo sobreviver na União Soviética, a revolução precisava ser exportada para outros países, transformando outras nações em países socialistas. Já Stalin acreditava que, primeiro, o socialismo deveria se fortalecer na União Soviética, para depois ser internacionalizado. Porque a questão do comunismo, essas coisas, lá desde o Karl Marx, era que o mundo deveria se tornar socialista. Então por isso que Trotsky defendia internacionalizar agora, que se outros países virassem comunistas, iam virar aliados da União Soviética e a União Soviética ia estar com menos problemas. Já Stalin não, ele pensava, primeiro a gente resolve nossos problemas, depois a gente vai lá para fora. Esse era o pensamento dele. A ditadura de Stalin. Stalin tinha grande influência dentro do Partido Comunista e conseguiu vencer a disputa contra Trotsky, expulsando do país em 1929. Aos poucos, Stalin passou a eliminar seus adversários, exerceu o poder de maneira absoluta, criando assim a rígida ditadura da União Soviética. Stalin foi muito esperto. Como ele cresceu de baixo, ele foi vendo várias camadas do partido. Então ele teve contato com várias camadas do partido. Ele começou a costurar um ninho de alianças de pessoas que dependiam dele estar no poder. Então, com isso, ele conseguiu manter o poder e expulsou Trotsky, que desde o início era um grande nome do Partido Comunista. Trotsky foi para o México. Ele teve um caso com a pintora Frida Kahlo, aquela que tem uma sobrancelha só, mas é uma grande pintora. E aqui ele foi assassinado no México. O Stalin mandou um assassino atrás dele. O Stalin matou muita gente. Durante a ditadura de Stalin, milhares de opositores políticos foram enviados para campos de trabalho forçados, conhecidos como gulags. Isso é uma coisa que eu acho que o livro de vocês não vai se aprofundar, porque é um tema um pouquinho sensível. Mas os gulags russos é o que inspirou os campos de concentração nazistas. No grupo, se vocês tiverem dúvida, eu explico melhor por quê. Nesses lugares, muitos deles na Sibéria, os prisioneiros eram submetidos a dura rotina de trabalho, sendo responsáveis pela construção de grandes obras, como canais, ferrovias e hidrelétricas. Ou seja, eram prisioneiros que tinham que trabalhar para o Estado. O que agravava as condições de vida nos gulags era o frio intenso,
pois os prisioneiros não recebiam abrigo nem investimentos apropriados. Além disso, a alimentação era precária e o uso de violência contra os prisioneiros era comum. Cerca de 1 milhão de pessoas morreram nos gulags entre as décadas de 1930 e 1950. Bem, a gente chega aqui no final da nossa parte. A página 310 eu vou deixar para casa. Eu vou explicar os deveres de casa, como é que eles vão funcionar para ajudar vocês a estudar. Mas fica para casa, 310. A gente deve estar chegando agora no recreio. Se eu calculei bem, a gente começou esse vídeo 9h10. Não, 9h10 não. 9h20. Então a gente está agora às 10 horas. Voltamos 10h20 com a nossa aula.